O significado da expressão soterologia. No Antigo Testamento, que faz uso do hebraico, a expressão para salvação é iachá, ou seja, ser liberado, ser salvo, e também no aspecto de ser vitorioso. E também no sentido amplo e aberto, fazendo contraste com estreitamento e opressão. E esta salvação no Antigo Testamento não era somente a libertação de alguém, mas um livramento proporcionado por Deus para um propósito especial. Já no Novo Testamento são expressões gregas que dizem respeito à salvação. A primeira palavra é sozo, manter-se seguro, ser salvo, ou ainda resgatar de algum perigo. E desta palavra surgem outras derivações gregas. A expressão grega soteria, que quer dizer livramento, segurança e preservação. E a expressão soter, que quer dizer salvador. Assim, a palavra soterologia é a disciplina da teologia sistemática que discorre acerca da salvação. E também fazendo uso da expressão soter, quem nasce na cidade de Salvador, a capital do estado da Bahia, chama-se soteropolitano, ou seja, derivado da palavra salvador, salvação, ser salvo e assim por diante. No sentido teológico, salvação, ser salvo, receber a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado, proporcionado pelo sacrifício de Jesus Cristo. Assim, todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo começa a ter acesso a esta salvação proporcionada por Deus, levando o homem novamente a uma comunhão com Deus que fora rompida anteriormente por causa do pecado. E esta separação entre o homem e Deus proporcionada pelo pecado, ela é tirada e o homem começa a ter novamente a comunhão com o Criador. Observado de maneira muito breve o conceito de soterologia e de salvação, agora vamos passar a ver a origem e o motivo da salvação. Primeiramente, temos a humanidade, criada livre e perfeita por Deus. No entanto, como observado na aula de Amartiologia, a doutrina do pecado, essa humanidade se rebela contra Deus. Ela desobedece um preceito divino e acaba pecando. E este pecado, além de trazer a morte, também trouxe a separação entre o homem e Deus. E este homem que cometeu o pecado tornou-se mau, passou a ter uma natureza totalmente depravada. Assim, seus atos e pensamentos estão completamente mergulhados na maldade e na pecaminosidade. Por isso que a Bíblia afirma: todos pecaram e se tornaram afastados, destituídos da glória de Deus. E nessa situação que o homem passou a encontrar-se, o que a Bíblia chama de estar morto em pecados e ofensas, o homem, por iniciativa própria, não teria condições de restabelecer novamente a sua comunhão com Deus. Embora exista dentro de cada ser humano a necessidade de prestar um culto a Deus, no entanto, essa necessidade está mergulhada numa pecaminosidade. Isto é, misturou-se com aquilo que o homem tornou-se. O homem tornou-se depravado, todos seus atos e pensamentos estão mergulhados nesta depravação, assim também a sua necessidade de prestar um culto a Deus também tornou-se depravada. E esta necessidade de cultuar a Deus, como disse, algo nato ao ser humano, o homem começa a praticar de uma maneira distorcida, baseada na sua vontade, baseado na sua razão, na sua prática de vida e nos seus pensamentos, mas tudo isso mergulhado no pecado. E o resultado disso foi a idolatria, é a feitiçaria, é toda forma de culto, mesmo sendo uma necessidade ao ser humano, mas sempre resultando numa maneira distorcida de cultuar a Deus. Completamente inversa daquilo que Jesus chama, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E falando em verdadeira adoração, tem um vídeo aqui no canal, o vídeo 109, Desmontando João 4:23. A verdadeira adoração.
Além de não conseguir suprir a necessidade de adorar a Deus, a humanidade também contraiu uma dívida com Deus. O pecado ofendeu o ser de Deus, porque o pecado sempre será uma ofensa ao ser de Deus. E por isso a humanidade deveria pagar essa dívida para com Deus. E como visto, o estado da humanidade de pecaminosidade não teria em si mesma a condição de pagar essa dívida para com Deus. O pecado impedia que o homem oferecesse algo santo ao ser de Deus, ou seja, um sacrifício santo e perfeito que fosse oferecido a Deus a fim de perdoar os pecados. Então, de maneira muito resumida, esta era a situação de toda a humanidade diante de Deus. Observado a situação da humanidade, agora em segundo lugar temos o ser de Deus. Deus toma a iniciativa da salvação. A salvação é obra de Deus. É Deus que dá o primeiro passo em direção à humanidade que estava mergulhada em seus pecados. E aí surge uma questão: por que Deus resolveu salvar uma humanidade tão pecadora? Diante dessa pergunta, poderemos encontrar algumas respostas do que motivou a Deus proporcionar a salvação da humanidade. Uma primeira resposta é que a salvação é a maior demonstração de amor de Deus para a humanidade. Não houve, não há e nunca haverá maior demonstração de amor de Deus